Provérbios 18, 21. Põe para nós, por favor. Vamos ler tudo juntos? 1, 2, 3 e já. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama, comerá do seu. Então a morte e a vida estão no poder da. E aquele que a ama comerá dos seus frutos. Ou seja, nós vamos comer, nós vamos viver daquilo que nós estamos falando. E se nós estamos falando isso, é porque nossos pensamentos estão condicionados a isso. Então, pensamentos, a gente pensa, ou a gente fala, e muitas vezes esse pensamento é tão rápido, quando vê, nós já falamos. E tomamos decisões, ou não tomamos decisões. Então, dentro dessa introdução, nós vamos receber uma revelação do Senhor aqui, que vai nos ajudar muito, até para nos entender melhor, para entender como funciona o nosso cérebro, para que nós possamos viver o novo do Senhor. Amém? Pai, aqui está a Tua Palavra, e nós abrimos o nosso coração à Tua Palavra, Senhor. Queremos estar aberto àquilo que o Senhor vai estar nos ensinando, que possamos, Senhor, Senhor, estar totalmente ajustados à Tua Palavra, à Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Amém? Em nome de Jesus. Se alguém puder virar um retorno aqui para mim. Glória a Deus. Coloca para mim agora, agora ficou bom, hein? Coloca para mim agora 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5. A gente vai ver essas referências aqui. 2 Coríntios 10, 5. Destruindo os conselhos e toda altivez que se levantam contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento à obediência a Cristo. Vamos lá de novo? Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Amém. Glória a Deus. A Bíblia, ela revela algo muito profundo aqui. Que a nossa vida espiritual, ela começa na mente. Quando a gente fala de espírito, o espírito ele está ligado, ele está conectado também à nossa alma. Eles estão ligados, eles estão conectados, mas um é o papel do espírito e o outro é o papel da alma, e a alma é você. Fala assim, a alma sou eu. E a Bíblia fala que nós temos um espírito, e esse espírito é o fôlego de vida. Amém? Se puder abaixar um pouquinho, acho que está dando microfonia. Esse espírito é o fôlego de vida. Tanto quando Jesus estava na cruz, sempre falo isso, ele não entregou a alma, ele falou assim, Pai, em tuas mãos entrego o meu. E só assim, depois disso, que ele entregou o espírito, então ele morreu. Então o espírito é o fôlego de vida. A Bíblia fala que de todos o espírito volta a Deus, mas o espírito é o fôlego de vida, e uma hora ou outra, né, que nem o Cláudio Duarte fala, que uma hora vai chamar a senha de cada um, a gente não sabe que lugar da fila que a gente está. E tem uns novos, né, a gente fica até surpreso morrendo. Do nada, assim, você recebe aquela notícia, às vezes uma criança morrendo, um adolescente morrendo. E, né, aqueles que têm uma vida prolongada, aí, mais de 90 anos, com muita experiência, mas são poucos. E nós recebemos esse fôlego de vida, e nós temos a nossa alma, que é formada de acordo com as nossas vivências, daquilo que nós
do nosso dia a dia, e muitos pensamentos são feitos por repetição. Fala assim, repetição. Nós aprendemos por repetição. Quando uma criança nasce e está vivendo naquela família, ela vai ouvir e vai repetir. É um sistema de aprendizado. Você vai primeiro ensinar para a criança todo o alfabeto para ela poder depois falar. Não, ela já está falando. E ela não, depois que ela vai aprender o alfabeto, vai aprender a ler e escrever, mas ela já está falando. E de acordo com aquilo que ela está ouvindo, a palavra que ela está ouvindo, ela vai criando códigos, ela vai trazendo na mente dela. A mente é muito interessante, que ela vai começando a decifrar de acordo com o som que sai da boca, do som de cada país. Aquilo vai trazendo um significado. Aquilo que não tinha significado, você vai ouvir um árabe falando, tem muitas coisas que você vai ficar assim, né? Em qualquer de outro país, você não vai entender nada, você não vai ter bolhufas. E assim também quando eles nos ouvem, eles não entendem nada. Por quê? Porque o código é diferente. A maneira de aprendizado, as palavras são diferentes. E nós nos sentimos confortáveis em falar o português, afinal nós fomos naturalizados nessa língua, mas eles foram na deles. Mas eles fazem coisas semelhantes a nós, eles andam de carro, eles fazem, criam os filhos, faz tudo, só mudou o som, a tonalidade do som, porque o cérebro aprendeu desse jeito. Aonde que eu quero chegar? Tem muitas coisas que nós aprendemos desse jeito e achamos que somente desse jeito, porque foi tanto repetido na nossa vida, que tem que ser. E tem mentiras que nós fomos acreditando ou falando, superstições, que nós fomos recebendo direto, que nós começamos a acreditar nelas. Porque aquilo trouxe um travamento na nossa vida. E nós simplesmente nem lutamos mais, porque aquilo já está embutido dentro de nós, e nós simplesmente achamos que não consigo, não posso, não dá para fazer. E há um bloqueio. Por que eu falei isso daí da língua? Porque nós aprendemos por repetição. A mamãe fala mamãe, papai, que nem o Baby falava assim, não sei se alguém aqui da época do Baby, não é a mamãe. Papai, mamãe, água, até aprender a falar água, corretamente. E ela vai começando a pedir, toda vez que ela solta aquele som, ela sabe que ela vai ter a água. Ela solta aquele som, sabe que vai ter o leite. Ela fala que quer comer, ela só quer papar. Ela sabe que solta aquele som, porque daquele jeito ela foi treinada, ela ouviu para conseguir. Xixi, quero fazer xixi. Ela já sabe que aquilo, o que significa, por quê? Porque a convivência. Por isso a nossa convivência, até com pessoas negativas, pode trazer caminhos na nossa mente negativos também. Porque assim como nós aprendemos palavras, nós também podemos aprender maneiras erradas de viver. E a nossa mente fica condicionada. Fala assim, mentes condicionadas. Então, antes de uma decisão nossa existir, primeiro ela foi um pensamento. Fala assim, antes de eu decidir, era um pensamento. Amém? Se ficasse somente no pensamento, nada ia acontecer. Mas a partir de algo que você pensou, você começou a decidir. Você começou a ter uma atitude. Agora, que tipo de pensamento que está na nossa mente? Será que é um pensamento de vitória? Será que é um pensamento de derrota? Porque o povo de Israel não entrou na terra prometida porque o pensamento deles era pensamento de derrota. Eles ouviram um pensamento e repetiram aquele pensamento. Eles ouviram de 10 espias que não era possível entrar na terra,
E na mente deles, eles condicionaram: não podemos entrar na terra, é impossível entrar na terra. E eu pergunto para você, eles entraram na terra? Não. Por isso que está dizendo lá aquele versículo que nós lemos anterior, que nós vamos comer do fruto das nossas palavras. Que nós vamos viver, volta lá daquele lá, né, de Provérbios 18, é isso? A morte e a vida estão no poder da língua. Mas antes de chegar na sua língua, houve um pensar. E talvez esse pensamento foi a repetição do pensamento de uma outra pessoa. Porque alguém disse que não dava, que não era possível, e você acreditou, porque a pessoa repetiu tanto isso, que você começou a... Ou se em algum momento você teve alguma frustração, e você não conseguiu, mas não significa que não é possível. Mas muitas vezes nós nos travamos e nos condicionamos, porque um erro aconteceu, eu não vou dirigir nunca mais. Quem está entendendo? São coisas que travam a nossa mente, que impossibilita de nós vivermos uma vida melhor, de qualidade, porque um dia a gente foi traumatizado. Ou porque alguém, na hora que foi ensinar você a dirigir, começou a te colocar medo. Ou começou a gritar com você e você travou, você entrou em pânico. Porque na verdade tudo que a gente vai aprender no começo, quem vai aprender a dirigir, ele fica olhando, o que é para fazer? Eu tenho que fazer isso, e eu tenho que pisar aqui, eu tenho que engatar, como que é? Onde que é a primeira? Para ter que sair, tem que sair na primeira? Na primeira, você faz assim, e você só vai soltando aqui, aqueles carros mais antigos, né? Agora é tudo automático, você vai soltando devagarzinho, você vai acelerando, mas não entra na minha cabeça isso, vai entrar. Aí depois, com o tempo, você vai ver que a pessoa está conversando, está engatando marcha, mas ela não fica pensando em engatar em marcha. Aquilo fica automático, porque o cérebro já foi treinado. E quando o cérebro é treinado para coisa errada? As nossas decisões erradas vão ser Eu creio que você está começando a sentir o que vai ser hoje. Está cheio de coisa na nossa mente dizendo: não posso, não consigo, para mim não dá. Quem disse para você que não dá? Quem disse para você que não pode? Mas eu sei. Você sabe, ou é um pensamento repetitivo, que foi criada uma fortaleza na tua mente e você não consegue sair dessa fortaleza? Então, antes de se tornar, antes de existir uma decisão, foi um pensamento. Antes do pecado acontecer, começou na mente. Caim sentiu inveja do irmão Abel e decidiu na mente dele: eu vou matar. Eu vou levar ele no campo, vou pegar uma pedra, alguma coisa assim, e vou bater na cabeça dele. Eu vou matar. Por quê? Porque a vitória do irmão incomodou ele. O fato de Deus ter se agradado de algo que o irmão dele fez e não ter se agradado daquilo que ele fez, gerou uma revolta, e Deus o repreendeu, falou assim: por que descaiu o teu semblante, Caim? Se porventura você fizer o bem, você não será aceito? Ou seja, você vai ter outra oportunidade. Mas ele fechou o coração, ele fechou os ouvidos para o Senhor. E ali o pensamento dele falou assim: olha, eis que o pecado, Deus falou assim para ele: eis que o pecado está à porta, e cabe a você dominá-lo. Só que ele não dominou. E quando teve oportunidade, matou o próprio irmão. Tem pensamentos na nossa mente que estão acabando com o nosso futuro, que estão acabando com o nosso destino, e com o destino de outras pessoas que estão perto de nós. Porque Caim acabou com o destino do irmão dele. E Deus apareceu e falou assim: onde está Caim? Estou aqui. E cadê o seu irmão? Eu vou lá saber do meu irmão. Só o sangue do teu irmão está clamando desde a terra. Fui descoberto. E agora?
E a Bíblia fala que Deus colocou um sinal em Caim, não sei que sinal que era esse, que as pessoas não podiam matar ele. Porque aquilo que nós plantamos, nós vamos. Quem planta violência vai colher. Quem passa a perna nas pessoas também vão passar a perna em você. Então o nosso futuro está condicionado às nossas ações, e as nossas ações estão condicionadas com a forma que nós pensamos. Com quem nós temos andado? Para quem nós temos emprestado os ouvidos? Quem são as vozes que nós ouvimos? Porque Eva ouviu a voz da serpente. E ela tomou decisão, a mente dela ficou, ela aceitou um pensamento que era um pensamento do diabo. Eu quero te dizer que a estratégia continua a mesma. O diabo também pensa e o diabo também quer compartilhar o pensamento dele com você, para que você faça aquilo que é contrário àquilo que Deus falou. E o diabo falou assim: é assim que Deus disse, não é para comer de nenhuma árvore do jardim, de nenhuma árvore, do fruto de nenhuma árvore. Eu pensei, não, do fruto das árvores a gente pode comer, somente dessa aqui, que é do conhecimento do bem e do mal, que a gente não pode comer. Aí ele já foi questionar: sabe o que é? Sabe por que ele não quer que você coma disso aqui? Porque senão você vai ser que nem ele. Ou seja, colocou a fé ou a palavra de Deus em questionamento, de tal forma que ela duvidou de Deus, falou assim: olha, então Deus está escondendo de mim. E por que ela se tornou desejável? Só esse conhecimento do bem e do mal. Então eu quero esse conhecimento, eu quero ter esse conhecimento, e quem sabe ser igual a Deus, porque foi isso que o diabo falou, porque ele sabe que na hora que você comer, você vai ser igual a ele. Quem olha, admira a Deus, a inteligência, a sabedoria de Deus, então aquilo, a Bíblia fala assim, que parecia saborosa e desejável para dar conhecimento. E ela foi, comeu e deu para o seu marido. Só que ali entrou o pecado. Por quê? Porque ela deu ouvido a um pensamento que não era um pensamento da palavra de Deus. E aquilo destruiu um destino que ela teria. E Deus depois teve que fazer, daí fizeram, né, eles, né, como homens, fizeram aventais de folhas para cobrir a nudez, mas antes nem percebiam que estavam nus. Aí Deus falou assim: quem mostrou para você que vocês estavam nus? A serpente me enganou. Eles estavam se escondendo de Deus, Adão e Eva se escondendo de Deus. E agora Deus fez vestes para ele, com a pele de um animal. Vamos dizer um cordeiro, que já é símbolo de Jesus. Amém? Fez ali roupas para eles. Só que agora eles foram lançados para fora do paraíso. Talvez a pele deles até brilhava. Eles tinham a vida eterna. Eles poderiam comer do fruto da outra árvore que tinha no jardim, que era a árvore da vida. Tinha duas árvores importantes no jardim: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Só que a do conhecimento do bem e do mal não era para tocar, e ela tocou. A árvore da vida, quem come da árvore da vida vive eternamente. Então eles poderiam viver eternamente. Agora eles perderam o destino deles, maravilhoso, brilhante, puro, santo, foi arruinado. E agora eles foram lançados para fora do paraíso. Deus colocou querubins à porta e com uma espada inflamada, para que o diabo não levasse agora o homem em pecado para comer da árvore da vida. E se ele comesse em pecado da árvore da vida, acredito eu que ele ficaria eternamente em pecado, não teria mais jeito. Mas Deus criou o espírito do homem vazio. Para quê? Porque o anjo, a alma já está dentro do espírito, não tem como o anjo nascer de novo. Mas Deus, da sua infinita sabedoria, Ele colocou a alma no corpo, apenas ligado no espírito, mas o espírito vazio, e podendo ter um novo nascimento. O que é o novo nascimento? Quando nós nos arrependemos, o Espírito de Deus vem habitar no nosso espírito, e agora nós nascemos no espírito e somos pessoas espirituais. E Jesus disse para Nicodemos, falou assim: olha, aquele que não nascer da carne, aquele que nasce da carne é carne, mas aquele que nasce do Espírito é Espírito. Porque ele estava dizendo para Jesus: como que posso voltar para o ventre da minha mãe e tornar a nascer? Ele falou: o que é nascido da carne é carne. Você precisa nascer do Espírito. Então Deus deu a nós a chance que os anjos não tiveram.
Os anjos caíram, a terça parte dos anjos do céu caíram e se transformaram em demônios. E agora os anjos que estão lá no céu são anjos eleitos, não há mais rebelião no céu, são anjos santos do Senhor, mas aqueles que caíram, eles querem destruir a mim e a você. São os anjos caídos, são os demônios que estão na terra fazendo bagunça, escravizando pessoas e fazendo com que a criação de Deus, que é eu e você, venha a escandalizar, a adorar a Ele, a adorar aquilo que Ele quer que adore, porque o diabo quer ser adorado. Foi uma das... Quando Jesus foi tentado, ele falou assim: tudo isso te darei se de joelhos você me adorar. O diabo quer ser Deus. Voltando aqui, sobre esse pensamento. O pecado entrou pelo pensamento na mente. E antes de um milagre também se manifestar, alguém acreditou na mente. Você crê que Jesus pode fazer? Você crê que Jesus pode levantar um paralítico? Você crê que Jesus pode ressuscitar um morto? Mas na nossa mente fala assim: não, isso aqui é impossível. Só que aquilo que é impossível para nós é possível para Deus. Para Deus todas as coisas são, mas a nossa mente está tão condicionada, porque são pensamentos repetitivos toda a nossa vida. Você percebe que uma criança tem facilidade para aprender. Fala assim: os pensamentos criam caminhos na mente. São caminhos mentais. Então imagina você numa floresta. Uma floresta de mata fechada. Aí você começa a andar com facão, com uma foice. O que você está abrindo nessa floresta? Uma trilha, certo? E você começa a andar naquela trilha e você está fazendo um caminho. E você chegou a um determinado lugar. E para voltar, você vai querer fazer um outro caminho? Você vai querer voltar pelo caminho que você fez. E quem disse para você que esse é o único caminho? E talvez seja o caminho mais longo. Mas, como esse caminho já foi feito, eu não vou ter o trabalho de fazer outro caminho. Eu vou voltar por esse caminho. E no outro dia eu vou por esse caminho. E eu vou voltar por esse caminho. E esse caminho vai ficando cada vez mais largo, cada vez mais pisado, cada vez mais visível, cada vez mais acessível. E vai chegar um momento que caminha tantas pessoas por aquele caminho que vai se tornar uma estrada. Assim também é o nosso cérebro. Os neurônios começam a fazer um caminho. Aí, todas as vezes que você quer a mesma coisa, eles vão fazer o mesmo caminho mental. E chega uma hora que dirigir o carro, porque foram tantas repetições, você vai estar conversando e dirigindo o carro, quando você vê, você já chegou no lugar, mas você vê, como que eu cheguei? Nem lembro que eu dirigi. Porque foi feito um caminho que aquilo ficou automático. O diabo, ele é especialista em criar caminhos errados ou nos conduzir para caminhos errados. Então ele sabe que se ele traumatizar numa infância um abuso de uma criança, vai criar caminhos do cérebro dela que vai atrapalhar a sua vida sexual. Por isso que tem muito abuso de criança. Ele sabe que se colocar uma pessoa nas drogas, vai criar um caminho de um vício, que vai dar uma sensação de prazer. Ele sabe que se tiver palavrão ou palavras de maldição, ou pessoas ali que já estão com o caminho errado, vai repetir também esse caminho, porque até tem um ditado: me diga com quem andas. Por quê? Porque o mesmo caminho que a pessoa fez no cérebro dela, você vai começar a ter no seu. Por quê? Porque você está convivendo com aquela pessoa e você acha que aquela maneira é correta, que aquela forma é a forma correta de viver.
Quem está entendendo? São caminhos mentais. Quando você vai aprender um idioma, você está estudando inglês. No começo você não entende bulhufas, mas daqui a pouco você vai aprendendo uma palavra, dog, cat. Mas você fala cachorro, você aprendeu que é gato. Mas chega um momento quando você começa direto a falar dog, cat, que quando chegar ali aquele trilho, vai ter essas duas opções, em português e em inglês. E vai ter que começar a ter dois trilhos que levam a mesma coisa. Parece que vira uma chave na cabeça da pessoa e a pessoa começa a falar inglês. Vira uma chave, ela começa a falar em português. Por quê? Porque ela conseguiu um novo caminho no cérebro dela, e todas as vezes que ela escuta alguém falando, ela também entende, mesmo que seja em outro idioma. Porque houve uma repetir. Por isso que quando a pessoa, por exemplo, uma criança, um jovem, vai morar fora do país e fica 1 ano lá vivendo com os nativos de lá, ela vai ouvir tantas essas palavras e tantas vezes que ela vai aprender um novo idioma. Ela não vai precisar esquecer o dela, mas fez um outro caminho, que toda vez que ela vê o gato, ela lembra cat e gato. E aquilo é automático para ela. E ela flui no inglês, porque criou outro caminho. Só que, à medida que o tempo vai passando, o caminho do português em nossa mente começa a virar estrada. O que você prefere, andar pela estrada asfaltada ou por uma trilha? Quem está entendendo? Não entra na minha cabeça. Mas por quê? Porque a gente se condicionou a andar sempre na estrada asfaltada. Porque a estrada que nós usamos sempre. Agora a criança, as estradas estão começando, por isso que é mais fácil a criança aprender um outro idioma, mas não quer dizer que para você é impossível aprender um outro idioma. Eu estou falando de idiomas. E pensamentos errados, que já viraram estrada asfaltada na nossa vida, ou melhor, esburacadas, né? E às vezes o caminho que é certo está uma mata virgem a ser explorada. Por isso que Deus trouxe aqui, porque Ele quer mostrar para você um outro caminho. O caminho dele é perfeito, e a vontade do Senhor é poder. Ele tem um novo caminho, e Ele diz: eu sou o caminho. Eu sou a porta estreita e largo, espaçosa a porta que leva para perder. Muitos passam por ela, porque é mais. Por isso que é muito fácil as pessoas saírem da igreja. Mas se você trazer alguém para a igreja, e ela ser convencida na mente dela que ela precisa se arrepender, porque é mais fácil ficar naquela, porque aquela vida ali dá prazer para ela. Ela sabe que se ela pegar aquele cigarro vai dar prazer para ela. Ela sabe que se ela pegar aquela bebida vai dar prazer para ela. E está dando prazer para um monte de gente, o que tem de errado? Só que a Bíblia fala que estreito é o caminho que leva para a salvação. E Jesus fala assim: eu sou o caminho, e aquele que não, eu também sou a porta das ovelhas. Aquele que não entrar por mim, não pode entrar no reino. Então Ele é o caminho, Jesus é o caminho. Aí o que mais nós vemos agora são caminhos. Religião A, religião B, religião C, religião... Fora isso aí, linhas de pensamento, outra linha de pensamento, são tantas coisas que as pessoas ficam confusas. E Jesus fala: olha para mim, segue os meus passos, ouve a minha palavra, porque aquele que ouve a minha palavra, aquele que me segue, achará pastagem. Aquele que entra pela porta vai achar pastagem. Aquele que ouve a minha palavra, ele vai ter a vida eterna. Aquele que me segue tem uma condição: negue-se a si mesmo, porque a vontade nossa é entrar pela estrada asfaltada. A nossa vontade é entrar por aquela estrada que a gente está acostumado sempre e está levando sempre a gente para o caminho errado. Mas Jesus falou assim: não, vem por aqui.
Mas aí tem pedras, aí é difícil. Não, mas eu estou com você, eu estou contigo, não te deixarei nem te desampararei. Vem para esse caminho, mas não é um caminho que eu estou acostumado. Você confia em mim? Querido, então, é muito bom a gente cantar, a gente tem que louvar o Senhor e a gente tem que louvar a palavra. É bom a gente vir para a igreja, mas, querido, não adianta depois a gente chegar aqui e não querer explorar o caminho novo que Jesus tem para nós. E chegar lá fora, a gente continua entrando naquela mesma estrada velha da nossa vida, que já está mais fácil. Por isso que fala assim, Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, ou seja, com essa estrada aí, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Eu quero fazer um outro caminho na vida de vocês. Um caminho que leva para a salvação, um caminho de uma vida reta, um caminho de uma vida de santidade, um caminho que vai te aproximar do Pai, para que experimenteis. Ou seja, está cheio de gente com pensamento antigo que não está experimentando e morre sem experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, agradável e, de novo, Então, por que eu preciso estar na igreja? Porque eu não posso me conformar com o pensamento que eu tinha. Eu quero a palavra, eu quero o pensamento de Deus, porque Deus fala assim: assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos em relação aos vossos pensamentos. Muitas vezes nós estamos pensando tudo errado, e estamos repetindo e nos condicionando, porque a nossa mente funciona por repetição, e nós passa ano e vira ano, e você pode ver, às vezes a pessoa entra num relacionamento, e arranja uma pessoa ali, e só faz ela sofrer, e acaba aquele relacionamento, arranja outra pessoa igualzinha, parece que tirou o cérebro de um e pôs no outro. Por quê? Porque ela está no mesmo caminho, ela vai encontrar pessoas do mesmo tipo de mentalidade, e ela vai sofrer com esse, sofrer com aquele, sofrer com aquele, sofrer com aquele. Mas, querido, por isso que a Bíblia fala, o caminho de Deus é bom, perfeito e agradável. Agora, quando tem alguém com uma mente renovada, pode casar com ele, porque ele vai ter a mente de Cristo, vai ser um marido que não vai te trair, vai ser uma esposa que vai ser fiel. Aí a pessoa está lá, arranjou um cara no bar, só sofreu, aí vai no outro bar para ver se acha outro homem. Só mudou o endereço, foi no bar. Aí vai na balada, aí põe uma saia aqui, quase pelada. O que ele vai olhar? A sua inteligência? Vai ficar lá com as pernas lá. Meu, às vezes está um frio. Aqui perto da entrada do Imbu, perto do McDonald's ali, as meninas tudo com sainha assim, mostrando o quê? O corpo. Atrai o quê? A beleza, achando que a beleza é o corpo, expondo como se fosse uma mercadoria. Que tipo de gente, que tipo de homem ela vai atrair para a vida dela? Ai, mas eu quero alguém que me faça feliz. Mas está fazendo tudo errado, querida. Você tem que esconder. Quem gosta de desembrulhar presente? As mulheres principalmente. Chega lá, Mercado Livre. Vocês estão comprando, né? Shopee. Agora o negocinho fica até Shopee no celular, dá até vergonha, né? Shopee. Dá até um gritinho, né? Você percebeu que o cérebro da gente tem prazer de desembrulhar? No meu aniversário ganhei uns presentes, uns negócios, tá tudo embrulhadinho, deixei lá no cantinho, né? Minha esposa. Você não vai abrir? Eu, pode abrir. Nem era para ela, mas aquele prazer de desembrulhar. Aí os homens, as mulheres, estão tudo se desembrulhando antes do casamento. Aí chega o dia do casamento, eu já vi tudo. Irmão, espera com paciência.
Vai ter o casamento, jovem, vai ter o casamento. Você vai ter a vida inteira. Aí seu marido vai te ver pela 1000ª vez. Como minha esposa é linda. Como meu marido. Espera com paciência. Aí faz tudo errado, tá andando na mesma estrada velha e quer achar o que aí, querido? Mas Deus, Ele tem um caminho no deserto, Ele tem caminho onde ninguém viu o caminho, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele vai te conduzir em vitória, no sucesso, mas negue-se a si mesmo. Ah, mas eu quero Ele. Mas Deus falou assim, querida, calma. Não, eu quero que o Senhor me abençoe porque eu escolho. Sim, você escolhe. Nós escolhemos nosso futuro, nós vamos receber aquilo que nós escolhemos, porque às vezes nem todo pensamento que a gente tem é Deus. O pensamento de Eva foi comer do fruto. Está cheio de pensamento errado na nossa mente, e nós não devemos colocar esse pensamento em prática. Querido, pensar errado todo mundo pensa. Agora, dar continuidade a esse pensamento, você sabia que um adultério já começou aqui. Ah, aconteceu. Não, já tinha acontecido na mente, ó. Já houve uma sedução atrás aí, já houve troca de palavrinhas até que consumasse. Isso aí já estava lá atrás. Até que o fato seja o adultério já aconteceu na mente. Até que depois é executado. No pensamento, Caim já tinha matado o irmão dele, mas depois ele concluiu, ele fez. Queridos, tem muitos pensamentos que nós temos que repreender, mas tem pensamentos que vai agradar a tua carne, mas a Bíblia fala que aquele que dá lugar à carne, e a carne muitas vezes é inimizade contra Deus, a carne deseja o que o mundo oferece. Então a Bíblia fala assim, não vos conformeis com esse mundo, que está incitando a vossa carne, que é o velho caminho, mas eu sou o novo caminho. Transformai-vos pela renovação do nosso entendimento. Tenha um novo pensamento. Eu tenho um novo caminho, eu sou o caminho, para que você possa experimentar a boa, perfeita vontade e perfeita vontade de Deus, a agradável vontade de Deus. Então, querido, Deus tem um caminho brilhante para você, Deus tem um caminho de milagres para você, Deus tem caminho no meio do mar para você. Lugares que são improváveis. Moisés chega no meio do mar, ali perto da praia, e agora? Montanha de um lado, montanha do outro, o inimigo atrás, não tem mais caminho, humanamente não tem, mas Deus abre porta onde não tem porta, faz caminho onde não tem caminho. Eu quero te dizer, o seu socorro vem do Senhor, e Ele tem sempre uma porta de escape para você. Ah, não deu, não tinha, eu tive que mentir. Não, a tua mente está condicionada, tem uma estrada da mentira. A tua mente acostumou nessa estrada porque é mais fácil conseguir as coisas pela mentira. Só que a mentira tem perna. E as pessoas condicionaram tanto que ela repete tanta mentira que ela começa a acreditar na própria mentira. Tem gente que mente com uma facilidade, por quê? Porque o caminho da mentira no cérebro dela está tão fácil. Ela consegue tudo pela mentira. Só que depois você pode perceber que o final dela está tudo enrolada lá na frente. A vida dela é enrolada, a vida sentimental é enrolada, a financeira é enrolada, a vida dela é uma mentira. Aí depois ela vai ver, puxa, o que eu fiz da minha vida? Está na hora a gente conhecer o caminho da verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus está falando assim, ó, tem um novo caminho para você. Me segue que você vai aprender algo novo na tua vida. Você vai ter uma nova forma de viver, e a forma que você vai viver vai ser a forma de um filho de Deus. A forma que você vivia como um mendigo, esperando esmola das pessoas, agora eu quero te ensinar a andar como filho de Deus. Você antes andava nas trevas, agora eu quero te ensinar a viver pela fé. O justo viverá pela fé, não por vista, mas pela fé, por aquilo que você crê, não por aquilo que você vê. Aquilo que nós estamos vendo parece tão racional, parece tão mais fácil, é um caminho tão fácil no nosso cérebro, mas Deus fala assim, acredita na minha palavra. Aquele que crê na minha palavra, Ele fará coisas que eu faço e ainda fará coisas maiores. Estava a tempestade,
Jesus não estava no barco. Os discípulos estavam ali, aquela tempestade, parecia que o barco ia afundar. Aí de repente chega um homem andando sobre as águas, e eles começaram a gritar achando que era fantasma. E Jesus falou assim: tenha calma, sou eu. Aí Pedro saiu da lógica humana e pediu um novo caminho para Jesus. Permita ir ter contigo sobre as águas. Eu creio que isso alegrou o coração de Jesus. Como que você pede para alguém para você andar sobre as águas? Permita que eu ande sobre as águas. Permita que eu viva o novo. Permita-me fazer o que ninguém acreditava que era possível fazer. Que todo mundo falava para mim que não dá. Que a ciência diz que é impossível. Permita-me fazer o que ninguém fez. E Jesus falou: vem. Quem está preparado para o novo? Jesus está dizendo para você: vem. Mas eu nunca fiz isso, eu tenho medo. Você percebe que quando você vai começar num trabalho novo, você fica com medo. E aparece que aquilo não vai entrar na tua cabeça. Aí passa uma semana, passa a segunda semana, passa um mês, e aquilo que para você parecia impossível, você já está fazendo. Tem patrão, acho que a Gemima trabalhou para uma pessoa assim, que ele se condicionou que só é daquela forma. E todas as outras lojas se atualizaram, mas ele ficou preso que ele sempre fez, não sei se era fax, sempre continuava de maneira antiga. Ele não se atualizou. Sempre funcionou para mim assim, eu vou continuar assim. Porque ele não se abriu para o novo. Porque o nosso cérebro fez um caminho antigo, que é mais fácil. Fala assim: Senhor, o Senhor tem algo novo para a minha vida. Põe a mão na mente, fala assim: para a minha vida, para os meus pensamentos, o Senhor tem um caminho novo. O Senhor é o caminho. Me ensina a andar crendo em Ti. Só que agora, você começou a andar, e você começou a conhecer o caminho da salvação. E agora você pode convidar outras pessoas a andar para o caminho da salvação. Vinde, vem ver se ele não é o Messias. E chega Natanael para Jesus: vocês que o israelita, eu vi você, chamou ele pelo nome, falou assim: eu vi você sentado debaixo da figueira. Como que você sabe? Jesus já sabe tudo. Ele sabia que você estaria aqui. E Ele está te trazendo para o novo. Vira a pessoa que está ao teu lado assim: vem para o novo. Aleluia. Fala assim: pensamentos repetitivos criam caminhos na mente. Agora imagina se a gente começa a repetir as promessas de Deus. Nós falamos daquilo que é ruim. E agora quando a gente cria um caminho da verdade, um caminho da palavra, quando vier a afronta, tem esse caminho dessa decisão que o mundo oferece, mas agora você tem um outro caminho que você conheceu, que é o caminho da palavra. E Deus fala assim: eis que diante de vós eu ponho o caminho da vida e o da morte. Escolha, pois, o da vida. E nós vamos falando um para o outro. E Jesus fala assim: ide a todo mundo e pregai o caminho, pregai o evangelho. Eu sou a palavra, fale sobre mim,
Pregue a palavra. Aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crer já está condenado. Façam discípulos. Façam discípulos. O que é um discípulo? Alguém que acredita na minha linha de pensamento. Aquele que acredita no caminho que eu sou. Aquele que acredita na minha palavra. Façam discípulos de todas as nações. Batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide a todo mundo. Ensina o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o Novo Testamento. Eu sou o Filho de Deus. E através do meu sacrifício, vocês também serão filhos de Deus. É muito mais do que uma religião. Amém? É uma vida consagrada ao Senhor. Existem trilhas que são as trilhas da preocupação. Então algumas pessoas criam trilhas de preocupação. Sempre que surge um problema, a mente automaticamente pensa no pior. Conhece pessoas assim? E agora? Parece que vai fartar. Não, eu sabia. Eu sabia que não ia dar certo. Ou seja, já sabia? O pensamento já estava condicionado. Não vai dar certo. Eu sabia. Aí o telefone toca tarde da noite. Quase dá um infarto. Alguém morreu. Quem está entendendo, fala amém. Algo ruim aconteceu. A essa hora. Se surge um desafio financeiro, já pensa, não vai dar. E se alguém demora para responder uma mensagem, já imagina o pior. Sequestraram. Sequestraram. Meu Deus, e se acontecer um acidente? Aí já começa a sofrer. Ô mãe, você me ligou? Meu Deus, menina, você quer me matar? Por que você não atende esse telefone? Acabou a bateria, mãe. Já pensam pior. Quando a mente cria trilhas de preocupação, qualquer probleminha vira uma catástrofe. Já faz uma tempestade num copo d'água. Sem olhares de acusação, por favor. Já viram a tempestade de copo d'água. Mas em Filipenses 4:6, o que diz? Filipenses 4:6, põe para nós aí, Filipenses 4:6. Filipenses 4:6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graça. Filho, filha, vai com Deus. Senhor, cobre com o teu sangue, protege o meu filho e minha filha que está saindo para trabalhar, que está saindo para estudar. Protege, coloca os teus anjos ao redor, Senhor. Protege, livra a ida e a volta. Pai Santo, a nossa viagem, em nome de Jesus, vai ser boa e tranquila. E se acontecer alguma coisa, é tudo para a glória do teu nome, mas nós confiamos no Senhor. E descansa em Deus, entrega para Ele todas as vossas preocupações, porque Ele tem cuidado de vós. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Então Deus quer substituir a trilha da preocupação pela trilha da confiança. Aí começa, por causa de uma trilha errada na vida, aí sempre acha que vai ser aquilo. Mas acontecem imprevistos. Mas sempre pensa o pior. Outra trilha, a trilha da comparação. Outra trilha muito comum hoje é a comparação. A pessoa olha para a vida dos outros e pensa: a minha vida não está tão boa. Eu não sou como eles. Eu nunca vou chegar lá.
Isso acontece muito em redes sociais. Alguém posta uma viagem, uma conquista, uma casa nova e imediatamente entra na trilha da comparação. Aí começa a se comparar, que ele não fica se comparando com outras pessoas. Eu sempre falo aqui, compare-se consigo mesmo. 2026 eu vou ser melhor do que 2025. Se você ficar vendo a vida dos ricos e famosos, parece algo inatingível. E causa até bloqueio por causa dessa trilha da comparação. E há um sentimento de frustração, parece que a gente é um derrotado. E você não é derrotado, você é mais que vencedor. Põe a mão na sua mente e fala assim: eu não sou um derrotado. Eu não vou ficar me comparando. Não quero andar mais nessa trilha. Deus tem um plano especial para a minha vida. E eu sei que Ele tem sempre o melhor. Então eu vou me esforçar em Deus. E tudo aquilo que eu tenho que conquistar, eu vou conquistar. Eu vou avançar. A comparação vai roubar a tua alegria. Aí você começa a comparar, nossa, eu estou com esse carro aqui, você está tudo contente. Olhou o carro do outro, mas esse aqui é uma carroça. Aqui dali que é carro. E você não consegue se alegrar. A Bíblia fala que aquele que é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Aí começa a vir um sentimento de ingratidão. De que para você ser feliz, você precisa ter o carro igual do outro. Que você tem que ter a casa do outro. Que você tem que ter a mulher igual do outro. Que você tem que ter a vida do outro. Que você tem que ter o dinheiro do outro. Não, querido. O apóstolo Paulo fala assim: eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Não vai ser as coisas, não vai ser o dinheiro, não é isso que vai te fazer feliz. O que vai te fazer feliz é a sua alegria, depende de uma adoração ao Senhor, de você crer na palavra, de você crer no Senhor. A tua alegria não pode estar na vida de outras pessoas, ou no sucesso. A sua tristeza está no sucesso de outra pessoa, ou a sua alegria está na derrota de outra pessoa. Não, a sua alegria é o Senhor e cumprir a sua palavra. E quando você faz aquilo que Deus quer que você faça, você vai ficar contente. Ainda que você passe pelo vale da sombra e da morte, você não teme mal algum, porque você sabe que o Senhor está contigo, e você vai passar aquele vale, e você vai chegar do outro lado, e você vai vencer essa prova, e você vai derrubar esse gigante, porque você sabe em quem você tem crido. Sua alegria depende do Senhor. Tem gente que põe alegria no trabalho. Está errado, irmão. Você tem que trabalhar sim, mas a tua alegria não pode ser o teu trabalho. A tua alegria tem que ser o Senhor. A tua alegria também não é a sua esposa, ainda que traz alegria para a gente. A nossa família traz alegria para a gente. É um conforto, é terapêutico para a nossa alma. Nós nos sentimos amados na nossa casa. Como é bom a gente ter uma casa, uma família. Mas, meu querido, ame a Deus acima de tudo. Porque na hora que acontecer algum problema, essa pessoa que te ama te dizer uma palavra que vai te machucar a alma, você não vai cair, porque você está sustentado pela palavra. Porque as pessoas vão te desapontar, as pessoas vão te entristecer, as pessoas vão te frustrar, mas o Senhor é fiel. A sua palavra é poder. E a sua palavra não volta vazia. Aquilo que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Muitas vezes a esposa promete algo para o marido promete algo para a esposa, um amigo promete para outro amigo, e tantas pessoas prometem e não cumpre. Mas Deus, Ele cumpre. Deus é fiel. Então, se tiver que se alegrar, alegre-se no Senhor. Ele é a sua força, é a sua fortaleza e o socorro bem presente no tempo da angústia. E na hora que a sua família desanimar, e se a sua família, Deus o livre, desviar da fé, você fica firme na fé, e eles vão reconciliar, porque tem alguém ali que está dobrando o joelho, está orando, e não desanimou, e não deixou ser levado pela correnteza. E aquela crise veio, mas você manteve em pé. Veio aquele vento, veio a tempestade, mas você estava na rocha. Seu filho desviou, mas você crê que ele vai voltar.
Veio o desemprego, mas você crê que não vai faltar nada. Passando uma situação difícil, mas quando você já tem o caminho da palavra, você fala assim: mais um milagre. Eu não sei o que Deus irá fazer, mas eu sei, ó, o caminho novo, que vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Hoje é o tempo das mídias, das redes sociais. Você nunca desejou aquilo até você ver aquele vestido, aquele sapato na internet. Você era feliz sem ele, mas agora, eu preciso. Eu não vivo sem isso. E a vida, o mundo começa a trazer padrões que parece que para ser feliz você tem que entrar na forma do mundo. Não, querido. Deixa Jesus te moldar. Não fica na forma do mundo. O mundo quer colocar você numa forma e quer te prender nessa forma. Você é livre. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Você é livre, você é águia, você vai voar alto. Para de pensar que nem galinha, ciscando, olhando para o chão, procurando o bichinho. Deus tem caça grande para você. Deus tem voos altos para você. E voo rasante para você pegar aquilo que Deus tem para você. E você vai ser certeiro, você vai ter visão de águia. Deus tem sempre o melhor para nós. E quando nós temos isso na nossa mente, esse caminho novo, que Deus tem sempre o melhor para nós, aconteça o que acontecer, você não vai murmurar, você não vai ficar reclamando, você não vai ficar blasfemando, você não vai ficar murmurando, você vai crer que aquele que te prometeu é fiel para cumprir. Não entra na trilha da comparação, porque senão vai distorcer a sua identidade. Você é filho, você é filha de Deus. Você é a imagem de Deus. Você parece com o papai. Até Pedro, quando negou Jesus, 3 vezes, uma das frases das pessoas é: você é um deles, porque a tua fala, a tua forma de falar te denuncia. Você chega num lugar, todo mundo já sabe que você é crente, porque a tua fala te denuncia. Você está numa loja, você está vendo uma roupa ali, daqui a pouco a pessoa lá, ô glória. Ô irmã, paz do Senhor. Você já sabe que é crente. Você olha para a pessoa, às vezes não precisa nem falar para você, isso daí é crente. Porque o Espírito Santo já revela para você. E nós precisamos ter discernimento, irmãos. Porque constantemente a gente é enganado. Mas quando nós começamos a conhecer o caminho da verdade, a Bíblia fala que a pessoa espiritual, que é governada pela palavra, ela discerne bem todas as coisas. Você vai começar a entender o mundo físico e o mundo espiritual. E você vai ter discernimento. Você vai saber que ali é o diabo que está falando. E você vai repreender: sai de mim, Satanás, sai da minha frente. E vem aquela palavra negativa para você, você já repreende, não aceita. Está bloqueado pelo sangue de Jesus. Você tem armas espirituais para lutar contra as vozes, contra as imagens, contra as tragédias, contra tantas coisas que querem te bloquear e fazer voltar pelo mesmo caminho que você era antes. Não, querido, você já desistiu desse caminho de pecado. Vai pelo caminho santo, vai pelo caminho de Jesus. Ah, mas vai ter sofrimento, não importa. Eu vou, se for para sofrer por amor a Ele, eu vou sofrer por amor a Ele. Mas eu sei que o caminho dele é perfeito. Eu sei que no final pode ter uma cruz, mas depois tem ressurreição. Porque largam os pastores o caminho que leva para a morte eterna, para o inferno. Está cheio de gente caindo agora no inferno, agora. Tem gente morrendo agora indo para o inferno. Vai ter gente morrendo também indo para o céu.
Acho que eu já falei aqui no culto. É Pedro Henrique ou João Henrique? Da Nice. João Henrique, né? João Henrique. Eu confundo que eu tenho um primo chamado Pedro Henrique. João Henrique. Ele falou que a pastora Maria Eunice aqui, que nós, vai ficar sempre no nosso coração. Filha dessa casa. Estava fazendo hemodiálise constantemente, estava sofrendo. E Deus permitiu ela ficar mais um tempo conosco, que ela passou mal uma época, até achamos que ela ia morrer, Deus permitiu mais um pouco com a gente. E quando ele falou isso, eu fiquei impressionado. Ela passou mal, ele pegou no colo, colocou no colo, e ela estava com o rosto assim, os olhos fechados. Estava com os olhos fechados. Mas antes dela morrer ali nos braços dele, ela deu um sorriso. Com os olhos fechados e falou assim: que bom que você veio. O que ela viu? Eu fiquei arrepiado quando ele falou isso. Que bom que você veio. Ela sentiu uma felicidade, uma alegria. Depois Jesus a levou. O que ela viu? Tem gente morrendo agora, vendo anjos, vendo buscar para levar para a glória. Vai ter gente vendo demônios buscar. E depois que morre não tem mais. Por isso que, queridos, as pessoas são usadas por Deus constantemente para falar: vamos para a igreja, vamos para a igreja, vamos para a igreja. Ah, igreja não é para mim. Mentira do diabo. Você, em nome de Jesus, foi chamado para fazer parte do corpo de Cristo. A família de Deus, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor, povo tirado das trevas e trazido para a luz. Você foi comprado pelo sangue de Jesus há mais de 2000 anos atrás, para que você tenha uma nova vida e você tenha uma esperança da salvação, porque não existe nome pelo qual nós devamos ser salvos se não for através do nome de Jesus. Gálatas capítulo 6, versículo 4. Mas prove cada um a sua própria obra e terá glória só em si mesmo e não no outro. Gálatas capítulo 6, versículo 4. Então examine-se cada um a sua própria obra. Não fica comparando com a dos. Prove cada um a sua própria obra. Às vezes está tão preocupado com a vida dos outros, a gente não está fazendo nossa vida corretamente. A gente está tão preocupado de achar... Não, a vida dele é muito perfeita. Eu tenho que achar um erro. Eu preciso achar nesse Daniel um erro. Esse Daniel está me incomodando. Não foi isso? Nós precisamos achar nesse Daniel. Ele ora. A gente só vai achar no Deus dele. Vamos fazer um decreto aí, que o rei vai assinar, que ninguém pode adorar a Deus. Daí a gente pega Daniel. Mas a pessoa fica caçando no outro. Não, tem que ter alguma coisa errada para poder diminuir o outro. Porque ela se sente, na comparação, ela se sente diminuída. Porque ela está se comparando. Aí começa a ter um espírito de competição. Para com isso, está repreendido em nome de Jesus. O ser humano é muito competitivo. Sempre querendo mostrar que é melhor que o outro. Querido, faz o seu melhor. Não fica preocupado. Irmão, você viu que as crianças fazendo conta tão rapidinho da China, lá da Coreia, não sei. Se eu for comparar, eu fico frustrado. Eu não consigo fazer um cálculo tão rápido que nem eles. Tanto. Parece que é mais rápido que o computador. Olha a capacidade do cérebro. Tem uns que ficam fazendo assim, ó, com aqueles dadinhos todo colorido, tudo bagunçado. Eles fazem assim. Daqui a pouco te devolve tudo montadinho, tudo certinho. Você vê como que consegue? E ele vai mudando assim na hora que ele está jogando. Quem já viu isso? Você vê a capacidade, mas ele começou já fazendo isso? Não, ele começou algo devagar. Mas ele foi treinando aquilo dali tanto, ele fez tantas e tantas vezes que o cérebro já sabe o caminho. Então para ele vira quase que automático mudar os cubinhos na hora que está jogando. De tão rápido que começa a fazer aquilo dali. Assim também é o erro. Ou assim também é o caminho certo. Você vai andar tanto pelo caminho de Deus, que quando todo mundo desesperado, você, peraí, não, se acalma, Deus está no controle.
Nossa, como você tem essa certeza? Eu sei em quem tenho crido. E você vai orar para alguém, você sabe que ele pode curar. Porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar que é lançada pelo vento. Não duvida, creia que aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir. E você vai viver a boa, perfeita, agradável vontade do Senhor. Você vai viver o caminho novo. Você vai saber que não é só aquele caminho, não. Agora tem um outro caminho que estou seguindo, que esse é o caminho, que é o caminho da verdade. Esse é o caminho da vida. Eu quero andar por ele. Eu quero servir o meu Senhor. Então eu vou falar não para o diabo, não para as tentações. Eu sei que isso pode atrair a minha carne, mas eu vou crucificar a minha carne e eu vou fazer a vontade do Espírito. E eu quero seguir o Espírito. Eu quero ser guiado pelo Espírito Santo. Eu vou renunciar à minha carne, mas ainda que me custe, mas eu amo o meu mestre, eu amo o meu Senhor, e eu não vou negar. Aí você vê a igreja primitiva sendo lançada para os leões, sendo morta, sendo perseguida, e mesmo assim eles continuavam com alegria pregando a palavra de Deus, e sinais, prodígios e maravilhas aconteciam. Por quê? Porque eles criam na palavra. Hoje acontece qualquer coisinha na igreja, as pessoas deixam de ir para a igreja. Mas afeta nas pessoas ou está na palavra? Pelo jeito estava nas pessoas. Porque quando a gente está firmado na palavra, se você não está congregando numa igreja, você vai congregar na outra, mas você vai continuar congregando. Aí eu desviei porque o pastor escandalizou. Ora por ele. Agora isso aí é motivo para você. Agora eu vou para a galera. Pastor caiu em pecado. Vou para a galera também. Está amarrado. Que pensamento é esse aí? Porque um está indo no caminho da morte, que a gente pode orar por eles, a gente também vai. Se um vai se atirar da ponte, eu também vou. Deve ser legal. Não, irmão. Você vai continuar firme. Firme, constante e sempre abundante na obra do Senhor. Ah, mas um dia eu fui machucado. Sabe, um líder me machucou. Te machucou, mas Jesus, Ele cura. Ah, mas eu não quero mais nem me envolver na obra de Deus, porque já sei como é que é. Criou uma barreira, criou um trauma, e agora você vai barrar a obra de Deus na tua vida por causa de um trauma, por causa de alguém que te ofendeu, um líder que não foi sábio na tua vida. Está repreendido em nome de Jesus. Você vai ser usado por Deus, você vai ser um instrumento na mão do Senhor, e você vai também já teve um exemplo do que não se deve fazer, porque a Bíblia é cheia de exemplos do que se deve e do que não se deve fazer. Teve rei que fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor, e está na Bíblia. E a gente falou assim, olha, foi por esse caminho e deu tudo errado para ele. Mas teve rei que foi por esse caminho. Davi foi por esse caminho. E Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E Davi teve sucesso. Então eu vou pegar os bons exemplos e vou seguir. Aqueles que são maus exemplos, são exemplos também para mim. Para coisas que eu não devo fazer. Tem gente que viu o pai fazendo um monte de coisa errada. E ele vive uma vida certa. E de certa forma ele aprendeu com o pai. O que eu não devo fazer. Porque eu não quero o caminho que meu pai foi. E quis uma vida certa. Porque ele fez o contrário. Mas o ruim é quando aquele espírito ruim que estava no pai passa para o filho. Aí de repente ele nunca fez aquilo e começa a fazer. Por isso que é importante Jesus na sua vida, para que o inimigo, quando chegar perto da sua porta, ele não tenha como entrar, porque já está cheio da glória de Deus. Fala assim, a minha vida está cheia da glória de Deus. Trilhas de derrota. Então existem pessoas que cresceram ouvindo frases negativas. Você não consegue, você não é capaz, você nunca vai dar certo. Está repreendido. Aí que fez aquela trilha mental. Então quando surge uma oportunidade, a mente já responde, não vai dar. Então algumas pessoas não vivem muitas pessoas não vivem derrota por causa das circunstâncias, mas por causa das crenças que elas carregam. Ela começou a acreditar naquilo, ela começou a acreditar naquelas palavras. E por isso elas vivem derrota. Mas Deus quer quebrar essa trilha da derrota. Fala assim, Senhor, quebra a trilha da derrota na minha mente. Eu tudo posso naquele que me fortalece.
Vira para a pessoa que está ao teu lado e fala assim: Deus quer criar novas trilhas na sua mente. Fala assim: ou você vai continuar na estrada. É mais fácil. Aí eu sempre fiz assim, e vou morrer assim. Eu nasci assim. Não, você não nasceu assim. A vida te levou a isso daí. Pessoas te levaram a isso aí. Os traumas te levaram a isso daí. O pecado te levou a isso daí. Mas você não nasceu assim. Isso foi colocado na tua vida. Agora a pergunta que a gente tem que fazer, esse pensamento, a gente tem que fazer essa pergunta para nós mesmos. Esse pensamento vem de Deus? Esse pensamento produz fé? Esse pensamento me aproxima do propósito? Filipenses 4:8, capítulo muito conhecido. Põe para nós um versículo muito conhecido. Filipenses 4:8, é bom repetir sempre, para poder criar a trilha certa. Finalmente, irmãos, pensem em tudo que for verdadeiro, em tudo que for digno de respeito, em tudo que for justo, em tudo que for puro, em tudo que for amável, tudo que for de boa fama, e em tudo que houver alguma virtude ou louvor, nisso pensai. Nem todo pensamento que passa na nossa mente merece permanecer na nossa mente. Fala assim: nem todo pensamento merece ficar na minha mente. Fala assim: sai em nome de Jesus. Irmão, tem hora que a gente tem que repreender. Você olha assim, a boca está doida para falar uma derrota. Sai em nome de Jesus. E você faz o contrário que tua mente pensou. Você declara a palavra. Fala assim: a palavra. Tem que repreender nosso pensamento. Aleluia. Imagina alguém que enfrenta um problema. Uma trilha antiga e diz: vai dar errado. Mas a pessoa decide declarar: Deus está comigo. No começo vai parecer estranho, mas quando ela repete a verdade, mais um novo caminho mental se forma. E com o tempo, a fé se torna natural e sobrenatural. Amém? Quando nós chegamos aqui e profetizamos um terreno, uma tenda, não tínhamos dinheiro, mas tínhamos palavras. Mas tínhamos o poder de orar e declarar aquilo que queríamos ver. E tudo aquilo que nós estamos declarando está acontecendo. Para a glória de... Se a gente não tivesse chegado aqui e não declarar... Na verdade, nem terreno ia ter. Porque a gente estava declarando que ia ter terreno. Nós declaramos que ia haver tenda. Nós declaramos que ia haver sala kids. Nós declaramos que ia haver isso, aquilo. Está tudo acontecendo. Porque pessoas lá atrás declararam o futuro de hoje. E hoje tem pessoas aqui que vão declarar o futuro de amanhã. Porque tem crianças que estão lá, que vão estar pregando a palavra. Crianças que vão estar lá, que vão ser usadas poderosamente pelo Senhor. E nós estamos declarando que essas crianças são do Senhor. E elas vão fazer a diferença. Elas já fazem a diferença. Em nome de Jesus. Amém? Nós estamos aqui nessa noite. Deus está nos ensinando isso. Para que nós possamos sair daqui com um novo tipo de pensamento, agora com pensamento de vitória, não condicionado à estrada antiga, mas ao caminho que é Jesus Cristo. E você vai dar a mão para Ele, e você vai segurar nas vestes dEle, e você vai ser curado, e você vai ser liberto, e você não vai se perder, porque Ele é a luz que ilumina, Ele é a palavra, o verbo de Deus, o Deus vivo, que veio para te mostrar o caminho da luz, e vai te conduzir de glória em glória, e de vitória
vitória em vitória. E aonde você vai passar, ainda que você passe por lugares difíceis, lugares de pessoas enfermas, lugares de pessoas derrotadas, como a tua mente há uma fé, essas pessoas vão ser influenciadas por você. Você vai orar por elas, elas vão ser curadas pelo poder de Deus, e você vai falar de Jesus, elas vão mudar de pensamento, de atitude, e aquela pessoa que estava vivendo uma derrota vai começar a viver vitória, e aquele bairro vai ser transformado, e a nossa cidade vai ser transformada, e o nosso estado vai ser transformado, e o nosso país vai ser transformado. Porque tem um povo que pensa diferente, e hoje, pensar diferente do que o mundo pensa, você vai ser perseguido. E Jesus disse: vocês vão ser perseguidos por causa do amor a mim, mas não andeis preocupados, porque o Espírito do vosso Pai vai dar sabedoria para você falar até diante de governadores, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Vão te odiar, porque odiaram a mim, vão odiar vocês também. Vocês vão ser perseguidos, vão ser ridicularizados, as pessoas vão falar um monte de mentira contra vocês, mas fiquem em paz, porque vocês vão vencer. Essa vitória que vence o mundo, a nossa fé. O justo vai viver pela fé. Quanto mais você pensa na verdade de Deus, mais natural a fé se torna. Vamos ficar em pé. A nossa mente é como uma floresta cheia de caminhos. Caminho do medo, caminho da ansiedade, caminho da comparação, caminho da derrota. Mas Deus quer abrir novos caminhos. O caminho da fé, o caminho da confiança, o caminho da identidade, o caminho da esperança. Quando Deus muda o caminho da mente, Ele muda o teu destino. Fala assim: o meu destino muda hoje. Eu vou parar de ficar murmurando, de ficar choramingando. Eu vou erguer a minha cabeça, porque a vitória já é minha. Fala o seu nome: Alexandre. Fala o seu nome: Alexandre. A vitória já é sua. Não fica entrando numa autocomiseração. Não fica chorando não, se diminuindo não. Porque fiel é aquele que te escolheu e te chamou. Você é filho, filha de Deus. Você foi comprado por um alto preço. Para de ficar se achando um lixo, para de ficar se diminuindo, para de ficar chorando. Creia na palavra, o teu futuro será maravilhoso, já é maravilhoso, porque você serve a um Deus vivo. Você não serve a um Deus de madeira, um Deus de gesso, um Deus de ouro ou de prata. Você serve ao Deus vivo, ao Deus que criou o universo inteiro, ao Deus que criou a terra, as montanhas, as florestas, os mares, os peixes, os animais, tudo Ele fez para você e para mim, para nós, e Ele preparou o céu para nós, querido. Então, saiba de uma coisa: a vontade de Deus nunca é ruim, a vontade de Deus é perfeita. Mas eu não queria que tivesse acontecendo isso na minha vida. Sim, mas se você continuar no caminho da estrada da lamentação, do choro e ali da autocomiseração, você não vai ter um futuro brilhante. Mas se você optar em se apegar às palavras de Deus, às promessas do Senhor, ninguém vai impedir o agindo Deus, porque o agir de Deus na tua vida, porque agindo Deus, ninguém impedirá. Então não impeça o agir de Deus. Creia que aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir, e você vai ter um destino maravilhoso, e você vai ficar boca aberta com aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Eu nem vou tentar, porque eu já sei o que vai acontecer. Está repreendido em nome de Jesus. Mas e se der errado? Se der errado, deu. Você vai tentar de novo, e de novo, e de novo, mas vai dar certo.